Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um encontro no nosso canal. Quero agradecer a todos por estarem seguindo, prestigiando, seguindo, compartilhando, deixando seu like. Para começo de conversa, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Martins, professor, delegado de polícia. Convido a você, se puder, deixa o seu like, deixe seu comentário, que eu vou ter o maior prazer de ler e depois comentar. E também, puder compartilhar, puder se inscrever, tudo isso é gratuito, ative o sininho das notificações. E eu quero agradecer também já aqueles que estão inscritos. Muito obrigado pela confiança, né, no nosso trabalho. E eu quero também, hoje, falar um pouco, né, sobre questões relacionadas à disciplina de criminologia, mais especificamente a vitimologia, tema que cai muito em concurso público, muito cobrado, e eu quero abordar alguns conceitos com vocês e eu tenho certeza que serão dicas valiosas para os certames que vocês vão fazer. Tá bom? Então, já deixa seu like, se inscreva, curta, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário. Vamos começando aqui. Pessoal, a vitimologia, a despeito, né, de alguns estudiosos que tendem a dar um caráter autônomo, né, da vitimologia, o que prevalece é que ela está dentro do campo de estudo da disciplina da criminologia, que é uma ciência, nós já sabemos, autônoma, ciência do ser, com métodos próprios, interdisciplinar. Então, dentro do estudo da criminologia, nós sabemos que os objetos, né, de estudo dela são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, ok? Desses 4 pilares que são os objetos de estudo, nós veremos hoje questões relacionadas à vítima. Neste contexto, é inevitável falar de alguns precursores que são importantes no estudo da vitimologia. Dentro dessa seara, nós temos 3 personagens muito citados na doutrina, que é justamente Hans Gross, que é considerado o pai da criminalística, mas ele é considerado como um precursor do estudo da vitimologia, quando em 1901 ele lança uma obra dedicada ao estudo da vítima em fraudes raras, ok? Depois, em 1947, Benjamin Mendelssohn, em uma obra que ele apresentou, um estudo, ele vai trazer a primeira vez o conceito de vitimologia. A vitimologia, a significado da palavra, quer dizer o estudo da vítima. Então, Benjamin Mendelssohn, ele é um advogado romeno, nascido na Romênia, mas descendente de judeus. Ele chama a atenção para as questões e os horrores ocorridos com os judeus na Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, e todas aquelas atrocidades por quais passaram o povo judeu que nós já conhecemos. Então, Benjamin Mendelssohn, ele começa esse estudo, ele traz esse conceito da vitimologia. Inclusive, alguns, como eu falei, defendem que a vitimologia é uma ciência autônoma, à parte do estudo da criminologia. Dentro desse contexto, nós temos também, além de Benjamin Mendelssohn, nós encontramos outro expoente, que é Hans von Entzing, que também traz um estudo, em 1948, o criminoso e a vítima. Então, esses 3 que você vai ver no seu concurso, muito citados como os precursores, como o pai da vitimologia. O que prevalece é que o pai da criminologia seria Benjamin Mendelssohn, mas também destacando os estudos de von Entzing e o estudo anterior de Hans Gross, que seria o precursor, né, desse estudo, ok? Então, o estudo da vítima, vitimologia, falamos desses 3 personagens que contribuíram muito para esse estudo. E nós passamos também, inevitavelmente, quando falamos de vítima, nós temos que falar de períodos históricos. E isso também é cobrado em concurso público. Bom, nós, desde o início dos primórdios até a Idade Média, a Baixa Idade Média, nós temos ainda o que foi denominado a Idade de Ouro, né, da vítima. Ou seja, até esta época, era permitido à vítima ser responsável por aplicar a própria sanção, aplicar
o castigo ao ofensor. Tá? Nós temos exemplos desde lá atrás, né, da antiguidade, com a lei de Talião, com essa proposta onde a vítima cabia a ela propor e promover a sanção em face do seu algoz. Claro, em casos de homicídio, né, cabia aos seus sucessores aplicar a devida punição, que inclusive a própria morte. Nessa época também há muita crítica no tocante ao tipo de pena aplicado. Em que sentido, pessoal? No sentido da desproporção, muitas vezes. Então, depois, quando nós chegamos na Alta Idade Média, até o século XVIII, o Estado toma para si o monopólio da aplicação da punição. Tá? Então, nesse contexto, a vítima passa por um chamado período de esquecimento, passa o controle da punição, passa para as mãos do Estado, que começa também uma preocupação tanto com o crime e o criminoso, e a vítima acaba sendo deixada um pouco de lado. Após o século XVIII até os dias atuais, nós temos a nova fase, a chamada fase do redescobrimento. Lembra que a vítima, ela é um dos pilares e um dos objetos de estudo da criminologia. Dentro desse contexto, passou-se também a cuidar da vítima, dos efeitos deletérios que a infração penal pratica, a contribuição que pode surgir da vítima dentro do contexto da prática criminal. Então, começa-se a ter um novo olhar. Ok, pessoal? Então, Idade de Ouro, a fase do esquecimento e agora o período do redescobrimento da vítima. Ok, pessoal? Veja, esse estudo da vitimologia, ele proporciona estudos que em 1973 houve o primeiro simpósio internacional de vitimologia em Jerusalém, em Israel, ok? Em 84, houve a fundação da Sociedade Brasileira de Vitimologia, SBV, 1984, e no Rio de Janeiro foi realizado em 1997, o 7º Simpósio Internacional de Vitimologia, ok? E isso vai trazendo um enfoque, um estudo sobre várias situações pelas quais uma pessoa se torna vítima, a sua contribuição ou não, a proteção, os aspectos voltados ao cuidado, né, ao ressarcimento, a questões que nós vamos ver à frente de vitimização. Então, isso começa a evoluir. Inclusive, Mendelssohn, ele, nos seus estudos, ele levanta a ideia de se criar uma vitimologia clínica. Ou seja, quando alguém é vítima de alguma intempérie, porque Mendelssohn classificava a vítima como de um espectro mais amplo do que propriamente o direito penal a ver. Mas até mesmo quando ela sofre de algumas intempéries da vida, algum sofrimento, não necessariamente provocado pela prática do crime, ele entendia que esta pessoa também era vítima. E dentro dessa vitimologia clínica, se propunha um acompanhamento, tá, da vítima por psicólogos, por todo um corpo clínico, um corpo especializado, para verificar os efeitos causados pelo crime, a recuperação dessa vítima, a mitigação dos prejuízos causados. Não apenas estamos falando na restituição do patrimônio, no ressarcimento do dano, mas também questões voltadas à psique, questões psicológicas, questão da reinserção dela na própria comunidade após ser vítima do crime, toda uma rede de apoio. Tá bom, pessoal? Então, assim, consolida-se a vitimologia com esses estudos, com a realização de simpósios e chamando a atenção. E veja, é importante a vitimologia, por quê? Você começa a entender alguns aspectos, você começa, por exemplo, a ver camadas da população que às vezes são mais suscetíveis e vulneráveis à prática de crimes. Infelizmente,